Livro Política. Autor Aristóteles. Livro 5. Capítulo 1. A concepção que nos propusemos está quase completa. Em seguida, seguem-se as causas de revolução nos estados, quantas são e de que natureza, que modos de destruição se aplicam a estados particulares, e de quais estados, e para quais eles mudam principalmente, também quais são os modos de preservação nos estados geralmente, ou em um estado particular, e por meio de quais meios cada estado pode ser melhor preservado, essas questões permanecem a ser consideradas. Em primeiro lugar, devemos partir do pressuposto de que nas muitas formas de governo que surgiram sempre houve um reconhecimento de justiça e igualdade proporcional, embora a humanidade falhe em alcançá-las, como eu já expliquei. A democracia, por exemplo, surge da noção de que aqueles que são iguais em qualquer aspecto são iguais em todos os aspectos, porque os homens são igualmente livres, eles clamam por ser absolutamente iguais. A oligarquia é baseada na noção de que aqueles que são desiguais em um aspecto são em todos os aspectos desiguais, sendo desiguais, ou seja, em propriedade, eles supõem-se desiguais absolutamente. Os democratas pensam que, sendo iguais, devem ser iguais em todas as coisas, e enquanto os oligarcas, sob a ideia de que são desiguais, reivindicam muito, o que é uma forma de desigualdade. Todas essas formas de governo têm uma espécie de justiça, mas, julgadas por um padrão absoluto, são defeituosas e, portanto, ambas as partes, sempre que sua participação no governo não está de acordo com suas ideias preconcebidas, incitam à revolução. Aqueles que se destacam na virtude têm o melhor direito de todos para se rebelar, pois eles sozinhos podem, com razão, ser considerados absolutamente desiguais, mas então são os menos inclinados de todos os homens a fazê-lo. Também há uma superioridade reivindicada por homens de posição, pois eles são considerados nobres porque descendem de ancestrais ricos e virtuosos. Aqui então, por assim dizer, estão abertos os próprios mananciais e fontes da revolução, e daí surgem dois tipos de mudanças nos governos, uma afetando a Constituição, quando os homens buscam mudar de uma forma existente para outra, por exemplo, de democracia para oligarquia, e de oligarquia para democracia, ou de qualquer uma delas para governo constitucional ou aristocracia, e vice-versa, a outra não afetando a Constituição, quando, sem perturbar a forma de governo, seja oligarquia, monarquia ou qualquer outra, eles tentam colocar a administração em suas próprias mãos. Além disso, há uma questão de grau ou uma oligarquia, por exemplo, pode se tornar mais ou menos oligárquica, e uma democracia mais ou menos democrática, e da mesma forma, as características das outras formas de governo podem ser mais ou menos estritamente mantidas. Ou a revolução pode ser dirigida apenas contra uma parte da Constituição, por exemplo, o estabelecimento ou derrubada de um cargo específico, como em Esparta, dizem que Lisandro tentou derrubar a monarquia, e o rei Pausânias, o Eforato. Em Epidamno, também, a mudança foi parcial. Pois em vez de filarcas ou chefes de tribos, foi nomeado um conselho, mas até hoje os magistrados são os únicos membros da classe dominante que são obrigados a ir à Hélia quando ocorre uma eleição, e o cargo de único arconte foi outra característica oligárquica. Em toda parte, a desigualdade é uma causa de revolução, mas uma desigualdade na qual não há proporção, por exemplo, uma monarquia perpétua entre iguais, e sempre é o desejo de igualdade que se ergue em rebelião. Agora, a igualdade é de dois tipos, numérica e proporcional. Pelo primeiro, quero dizer igualdade em número ou tamanho, pelo segundo, igualdade de proporções. Por exemplo,
o excesso de 3 sobre 2 é numericamente igual ao excesso de 2 sobre 1, ou enquanto 4 excede 2 na mesma proporção em que 2 excede 1, pois 2 é a mesma parte de 4 que 1 é de 2, ou seja, a metade. Como eu estava dizendo antes, os homens concordam que a justiça, em abstrato, é proporção, mas diferem em que alguns pensam que se eles são iguais em qualquer aspecto, eles são iguais absolutamente, outros que se são desiguais em qualquer aspecto, eles devem ser desiguais em todos. Daí as duas formas principais de governo, democracia e oligarquia, pois o bom nascimento e a virtude são raros, mas a riqueza e os números são mais comuns. Em que cidade encontraremos 100 pessoas de bom nascimento e de virtude? Enquanto os ricos abundam em todos os lugares. Que um Estado deva ser ordenado, simples inteiramente, de acordo com qualquer tipo de igualdade, não é uma coisa boa, ou a prova é o fato de que tais formas de governo nunca duram. Elas são baseadas originalmente em um erro, e, como começam mal, não podem deixar de terminar mal. A inferência é que ambos os tipos de igualdade devem ser empregados, o numérico em alguns casos, e proporcional em outros. Ainda assim, a democracia parece ser mais segura e menos sujeita a revoluções do que a oligarquia. Pois nas oligarquias há o duplo perigo de os oligarcas brigarem entre si e também com o povo, ou mais nas democracias há apenas o perigo de uma briga com os oligarcas. Nenhuma dissensão digna de menção surge entre o próprio povo. E podemos ainda observar que um governo composto pela classe média se aproxima mais da democracia do que da oligarquia, e é o mais seguro das formas imperfeitas de governo. Capítulo 2. Ao considerar como dissensões e revoluções políticas surgem, devemos primeiro de tudo determinar os começos e causas delas que afetam as constituições em geral. Elas podem ser ditas 3 em número, e agora devemos dar um esboço de cada uma. Queremos saber qual é o sentimento. Quais são os motivos daqueles que as fazem? De onde surgem perturbações políticas e disputas? A causa universal e principal desse sentimento revolucionário já foi mencionada, ou seja, o desejo de igualdade, quando os homens pensam que são iguais aos outros que têm mais do que eles mesmos, ou, novamente, o desejo de desigualdade e superioridade, quando, concebendo-se como superiores, pensam que não têm mais o mesmo ou menos do que seus inferiores, pretensões que podem ou não ser justas. Inferiores se revoltam para que possam ser iguais, e iguais para que possam ser superiores. Tal é o estado de espírito que cria revoluções. Os motivos para fazê-las são o desejo de ganho e honra, ou o medo de desonra e perda. Os autores delas querem desviar punição ou desonra de si próprios ou de seus amigos. As causas e razões de revoluções, pelas quais os homens são afetados da maneira descrita, e sobre as coisas que mencionei, vistas de um modo podem ser consideradas como 7, e de outro como mais de 7. 2 delas já foram mencionadas, mas elas agem de maneira diferente, pois os homens são excitados uns contra os outros pelo amor ao ganho e à honra, não, como no caso que acabei de supor, para obtê-los para si mesmos, mas ao verem outros, justo ou injustamente, monopolizando-os. Outras causas são insolência, medo, excessiva predominância, desprezo, aumento desproporcional em alguma parte do Estado. Causas de outro tipo são intrigas eleitorais, descuido, negligência em trivialidades, dissimilaridade de elementos. Capítulo 3. A participação da insolência e da avareza na criação de revoluções, e como elas operam, é bastante evidente. Quando os magistrados são insolentes e ávidos, conspiram uns contra os outros e também contra a Constituição da qual derivam seu poder,
obtendo ganhos às custas de indivíduos ou do público. É evidente, novamente, o quanto a influência da honra exerce como é uma causa de revolução. Homens que são eles próprios desonrados e que veem outros obtendo honras se rebelam à honra ou desonra, quando não merecidas, são injustas, e justas quando concedidas de acordo com o mérito. Além disso, a superioridade é uma causa de revolução quando uma ou mais pessoas têm um poder que é excessivo para o Estado e para o poder do governo, e esta é uma condição da qual surge uma monarquia, ou uma oligarquia familiar. E, portanto, em alguns lugares, como em Atenas e Argos, recorre-se ao ostracismo. Mas quanto melhor seria providenciar desde o início que não houvesse tais indivíduos preeminentes em vez de permitir que eles surjam e depois encontrar um remédio. Outra causa de revolução é o medo. Ou os homens cometeram erros e têm medo de punição, ou estão esperando sofrer erros e desejam antecipar seu inimigo. Assim, em Rhodes, os notáveis conspiraram contra o povo por medo dos processos movidos contra eles. O desprezo também é uma causa de insurreição e revolução, por exemplo, em oligarquias, quando aqueles que não têm parte no Estado são a maioria, eles se revoltam, porque acham que são mais fortes. Ou, novamente, em democracias, os ricos desprezam a desordem e a anarquia do Estado, e em Tebas, por exemplo, onde, após a Batalha de Oenofita, a má administração da democracia levou à sua ruína. Em Megara, a queda da democracia se deveu a uma derrota causada por desordem e anarquia. E em Siracusa a democracia despertou desprezo antes da tirania de gelo surgir, ou em Rhodes, antes da insurreição. Revoluções políticas também surgem de um aumento desproporcional em qualquer parte do Estado. Pois assim como um corpo é composto de muitos membros, e cada membro deve crescer proporcionalmente, para que a simetria seja preservada, ou mais perde sua natureza se o pé tiver 4 cúbitos de comprimento e o resto do corpo 2 palmos, e, se o aumento anormal for tanto de qualidade quanto de quantidade, pode até assumir a forma de outro animal, assim também um Estado tem muitas partes, das quais uma pode crescer imperceptivelmente, ou, por exemplo, o número de pobres em democracias e em Estados constitucionais. E essa desproporção às vezes pode acontecer por acidente, como em Tarento, a partir de uma derrota na qual muitos dos notáveis foram mortos em uma batalha com os Japígios logo após a Guerra Persa, o governo constitucional, em consequência, tornando-se uma democracia, ou como foi o caso em Argos, onde os argivos, depois que seu exército foi destroçado no 7º dia do mês por Cleomenes, o Lacedemônio, foram obrigados a admitir cidadania para alguns de seus periecos, e em Atenas, quando, após frequentes derrotas de sua infantaria durante a Guerra do Peloponeso, os notáveis foram reduzidos em número, porque os soldados tinham que ser retirados da lista de cidadãos. Revoluções surgem por essa causa também, em democracias como em outras formas de governo, mas não em tão grande extensão. Quando os ricos se tornam numerosos ou as propriedades aumentam, a forma de governo muda para uma oligarquia ou um governo de famílias. As formas de governo também mudam, às vezes até sem revolução, devido a disputas eleitorais, como em Heraea, onde, em vez de elegerem seus magistrados, eles os escolhiam por sorteio, porque os eleitores tinham o hábito de escolher seus próprios partidários, ou devido ao descuido, quando pessoas desleais são permitidas a ocupar os mais altos cargos, como em Oreum, onde, com a ascensão de Heracleodorus ao cargo, a oligarquia foi derrubada e ele a transformou em um governo constitucional e democrático.
Novamente, a revolução pode ser facilitada pela insignificância da mudança. Quero dizer que uma grande mudança às vezes pode se infiltrar na Constituição por negligência de um pequeno assunto ou em ambracia. Por exemplo, a qualificação para o cargo, pequena no início, foi eventualmente reduzida a nada. Pois os ambraciotas pensavam que uma pequena qualificação era praticamente o mesmo que nenhuma. Outra causa de revolução é a diferença de raças que não adquirem imediatamente um espírito comum, pois um Estado não é fruto de um dia, assim como não surge de uma multidão reunida por acaso. Daí a recepção de estrangeiros em colônias, quer no momento de sua fundação quer depois, geralmente produziu revolução. Por exemplo, os aqueus que se juntaram aos troezenianos na fundação de Sibaris, tornando-se mais numerosos depois, os expulsaram por daí a maldição caiu sobre Sibaris. Em Turi, os sibaritas brigaram com seus colegas colonizadores, pensando que a terra lhes pertencia, queriam muito dela e foram expulsos. Em Bizâncio, os novos colonos foram descobertos em uma conspiração e foram expulsos à força de armas. O povo de Antissa, que havia recebido os exilados de Quios, lutou com eles e os expulsou, e os anclianos, depois de terem recebido os samianos, foram expulsos de sua própria cidade por eles. Os cidadãos de Apolônia no Euxino, após a introdução de um novo grupo de colonos, tiveram uma revolução. Os siracusanos, após a expulsão de seus tiranos, ao admitirem estrangeiros e mercenários aos direitos de cidadania, se desentenderam e partiram para a violência. O povo de Anfípolis, ao receber colonos de Calcídica, foi quase todo expulso por eles. Agora, em oligarquias, as massas fazem revolução sob a ideia de que são tratadas injustamente, porque, como disse antes, são iguais e não têm uma participação igual, e em democracias, os notáveis revoltam, porque não são iguais, e ainda têm apenas uma participação igual. Novamente, a situação das cidades é uma causa de revolução quando o país não é naturalmente adaptado para preservar a unidade do Estado. Por exemplo, os sítios em Clazomenas não concordavam com o povo da ilha, e o povo de Colofão brigou com os notianos. Em Atenas também, os habitantes do Pireu são mais democráticos do que aqueles que vivem na cidade. Pois assim como na guerra o obstáculo de um fosso, por menor que seja, pode quebrar um regimento, assim também cada causa de diferença, por mais insignificante que seja, faz uma brecha em uma cidade. A maior oposição é confessadamente a da virtude e do vício, e em seguida vem a da riqueza e da pobreza, e há outros elementos antagônicos, maiores ou menores, dos quais um é essa diferença de lugar. Capítulo 4. Nas revoluções, as ocasiões podem ser triviais, mas grandes interesses estão em jogo. Até mesmo trivialidades são muito importantes quando dizem respeito aos governantes, como foi o caso antigo em Siracusa, pois a Constituição siracusana foi uma vez mudada por uma briga de amor entre dois jovens que estavam no governo. A história conta que enquanto um deles estava ausente de casa, sua amada foi conquistada pelo seu companheiro, e ele, para se vingar, seduziu a esposa do outro. Então, eles envolveram os membros da classe dominante em sua briga e assim dividiram todo o povo em partes. Aprendemos com essa história que devemos estar atentos aos começos desses males e devemos acabar com as brigas dos chefes e homens poderosos. O erro está no começo, como diz o provérbio, bem começado está meio feito, ou então um erro no início, embora pequeno, tem a mesma proporção dos erros nas outras partes. Em geral, quando os notáveis brigam, toda a cidade é envolvida, como aconteceu em Esdaia após a Guerra Persa.
A ocasião foi a divisão de uma herança. Um dos dois irmãos se recusou a prestar contas da propriedade do pai deles e do tesouro que ele havia encontrado. Então o mais pobre dos dois brigou com ele e alistou em sua causa a parte popular, o outro, que era muito rico, as classes abastadas. Em Delfos, novamente, uma briga sobre um casamento foi o começo de todos os problemas que se seguiram. Neste caso, o noivo, imaginando algum evento como mau presságio, foi à noiva e foi embora sem levá-la. Então seus parentes, pensando que foram insultados por ele, colocaram parte do tesouro sagrado entre suas oferendas enquanto ele estava sacrificando, e então o mataram, fingindo que ele tinha roubado o templo. Em Mitilene, também, uma disputa sobre herdeiras foi o começo de muitas desgraças e levou à guerra com os atenienses em que Páches tomou sua cidade. Um cidadão rico, chamado Timofanes, deixou 2 filhas, Dexandro, outro cidadão, queria obtê-las para seus filhos, mas ele foi rejeitado em sua pretensão, então ele instigou uma revolução e instigou os atenienses, dos quais ele era próxeno, a interferir. Uma briga semelhante sobre uma herdeira surgiu em Fócida entre Mnasias, pai de Mnason, e Eutícrates, pai de Onomarco, e este foi o início da guerra sagrada. Uma briga de casamento também foi a causa de uma mudança no governo de Epidamno. Um certo homem noivou sua filha com uma pessoa cujo pai, tendo sido feito magistrado, multou o pai da garota, e este, picado pelo insulto, conspirou com as classes não autorizadas para derrubar o Estado. Os governos também mudam para uma oligarquia ou para uma democracia ou para um governo constitucional porque os magistrados, ou alguma outra seção do Estado, aumentam em poder ou renome. Assim em Atenas, a reputação adquirida pelo tribunal de Areópago, na Guerra Persa, parecia apertar as rédeas do governo. Por outro lado, a vitória de Salamina, que foi obtida pelo povo comum que servia na frota, e conquistou para os atenienses o império devido ao comando do mar, fortaleceu a democracia. Em Argos, os notáveis, tendo se destacado contra os lacedemônios na batalha de Mantineia, tentaram derrubar a democracia. Em Siracusa, o povo, tendo sido os principais autores da vitória na guerra com os atenienses, mudaram o governo constitucional para a democracia. Em Calcis, o povo, unindo-se aos notáveis, matou Foco, o tirano, e então tomaram o governo. Em Ambrácia, o povo, da mesma forma, tendo se unido aos conspiradores na expulsão do tirano Periandro, transferiu o governo para si mesmo. E geralmente deve-se lembrar que aqueles que asseguraram o poder para o Estado, sejam cidadãos privados, magistrados, tribos ou qualquer outra parte ou seção do Estado, têm tendência a causar revoluções. Pois seja a inveja de sua grandeza que atrai outros para a rebelião, ou eles próprios, em seu orgulho de superioridade, não querem permanecer no mesmo nível que os outros. Revoluções também eclodem quando partes opostas, por exemplo, os ricos e o povo, estão igualmente equilibradas, e há pouco ou nenhum clero médio, pois se uma das partes fosse manifestamente superior, a outra não arriscaria um ataque contra eles. E, por essa razão, aqueles que são eminentes em virtude geralmente não instigam insurreições, sendo sempre uma minoria. Tais são os começos e as causas dos distúrbios e revoluções a que toda forma de governo está sujeita. As revoluções são efetuadas de 2 maneiras, pela força e pela fraude. A força pode ser aplicada tanto no momento da revolução quanto depois. A fraude, novamente, é de 2 tipos, pois às vezes os cidadãos são enganados a concordar com uma mudança de governo e, depois, são mantidos sob subjugação contra sua vontade.
Isso foi o que aconteceu no caso dos 400, que enganaram o povo dizendo-lhes que o rei forneceria dinheiro para a guerra contra os lacedemônios, e, tendo enganado o povo, ainda assim tentaram reter o governo. Em outros casos, as pessoas são persuadidas a princípio, e depois, pela repetição da persuasão, seu bom grado e lealdade são mantidos. As revoluções que afetam constituições geralmente surgem das causas acima mencionadas. Capítulo 5. E agora, considerando cada constituição separadamente, devemos ver o que decorre dos princípios já estabelecidos. Revoluções em democracias geralmente são causadas pela intemperança dos demagogos, que, seja em sua capacidade privada, apresentam denúncias contra os ricos até que os forcem a se unir, pois um perigo comum une até mesmo os inimigos mais amargos, ou surgem publicamente para incitar o povo contra eles. A verdade deste comentário é comprovada por uma variedade de exemplos. Em Cós, a democracia foi derrubada porque demagogos malignos surgiram, e os notáveis se uniram. Em Rhodes, os demagogos não apenas providenciaram pagamento para a multidão, mas também os impediram de compensar os trierarcas pelas somas que haviam sido gastas por eles, e, em consequência dos processos que foram movidos contra eles, foram compelidos a se unir e derrubar a democracia. A democracia em Heracleia foi derrubada pouco tempo após a fundação da colônia pela injustiça dos demagogos, que expulsaram os notáveis, que retornaram em massa e puseram fim à democracia. De maneira semelhante, a democracia em Megara foi derrubada. Olá, os demagogos expulsaram muitos dos notáveis para que pudessem confiscar suas propriedades. Por fim, os exilados, tornando-se numerosos, retornaram e, ao enfrentar e derrotar o povo, estabeleceram a oligarquia. A mesma coisa aconteceu com a democracia de Cime, que foi derrubada por Trasímaco. E podemos observar que na maioria dos estados, as mudanças foram desse caráter. Pois às vezes os demagogos, para agradar ao povo, prejudicam os notáveis e assim os forçam a se unir, seja fazendo uma divisão de sua propriedade, seja diminuindo suas rendas pela imposição de serviços públicos, e às vezes eles fazem acusações contra os ricos para que possam confiscar sua riqueza. Antigamente, o demagogo também era um general, e então as democracias se transformavam em tiranias. A maioria dos antigos tiranos eram originalmente demagogos. Eles não são mais assim agora, mas eram então, e a razão é que eram generais e não oradores, pois a oratória ainda não estava na moda. Enquanto em nossos dias, quando a arte da retórica fez tanto progresso, os oradores lideram o povo, mas sua ignorância sobre assuntos militares os impede de usurpar o poder, e de qualquer forma, os casos em contrário são poucos e leves. As tiranias eram mais comuns antigamente do que agora, também por esta razão, que grande poder estava nas mãos de indivíduos. Assim, uma tirania surgiu em Mileto a partir do cargo de Pritanis, que tinha autoridade suprema em muitas questões importantes. Além disso, naqueles dias, quando as cidades não eram grandes, o povo morava nos campos, ocupados com seu trabalho, e seus líderes, se possuíssem algum talento militar, aproveitavam a oportunidade e, ganhando a confiança das massas professando seu ódio aos ricos, conseguiam obter a tirania. Assim, em Atenas, Pisístrato liderou uma facção contra os homens da planície, e Teógenes em Megara abateu o gado dos ricos, que ele encontrou à beira do rio, onde os haviam colocado para pastar em terras que não eram suas. Dionísio, novamente, foi considerado digno da tirania porque denunciou Dafneu e os ricos, sua inimizade com os notáveis ganhou para ele a confiança do povo.
As mudanças também ocorrem da forma mais antiga para a mais recente de democracia, pois onde a eleição popular dos magistrados e não a qualificação de propriedade, os aspirantes a cargos se apropriam do povo e, por fim, conseguem até mesmo colocá-los acima das leis. Uma cura mais ou menos completa para esse estado de coisas é para as tribos separadas, e não o povo inteiro, elegerem os magistrados. Estas são as principais causas de revoluções em democracias. Capítulo 6. Existem duas causas evidentes de revoluções em oligarquias. Primeiro, quando os oligarcas oprimem o povo, pois então qualquer um é bom o suficiente para ser seu campeão, especialmente se ele próprio for membro da oligarquia, como Lidamis em Naxos, que depois veio a ser tirano. Mas as revoluções que começam fora da classe governante podem ser subdivididas ainda mais. Às vezes, quando o governo é muito exclusivo, a revolução é provocada por pessoas da classe rica que são excluídas, como aconteceu em Massalia, Istros e Heracleia, e em outras cidades. Aqueles que não tinham parte no governo criaram uma perturbação, até que primeiro os irmãos mais velhos e depois os mais jovens fossem admitidos, pois em alguns lugares pai e filho, em outros irmãos mais velhos e mais novos, não ocupam cargos juntos. Em Massalia, a oligarquia tornou-se mais semelhante a um governo constitucional, mas em Istros terminou em uma democracia, e em Heracleia foi ampliada para 600. Em Cnidos, novamente, a oligarquia sofreu uma mudança considerável. Pois os notáveis se desentenderam entre si, porque apenas alguns compartilhavam do governo, ou havia entre eles a regra já mencionada, de que pai e filho não devem ocupar cargos juntos, e, se houvesse vários irmãos, apenas o mais velho era admitido. O povo aproveitou a briga, e escolhendo um dos notáveis para ser seu líder, atacou e conquistou os oligarcas, que estavam divididos, e a divisão é sempre uma fonte de fraqueza. A cidade de Eritreia, também, nos tempos antigos, era governada bem pelos Basilidae, mas o povo se ofendeu com a estreiteza da oligarquia e mudou a constituição. Das causas internas de revoluções em oligarquias, uma é a rivalidade pessoal entre os oligarcas, que os leva a agir como demagogos. Agora, o demagogo oligárquico é de dois tipos, e ele age entre os próprios oligarcas, pois, embora a oligarquia seja um número bastante pequeno, pode haver um demagogo entre eles, como em Atenas, o partido de Caricles ganhou poder cortejando os 30, o de Frínico cortejando os 400, os oligarcas podem agir como demagogos com o povo. Este foi o caso em Larissa, onde os guardiões dos cidadãos tentaram conquistar o povo porque foram eleitos por eles, e tal é o destino de todas as oligarquias em que os magistrados são eleitos, como em Abidos, não pela classe a qual pertencem, mas pelos armados ou pelo povo, embora possam ser obrigados a ter uma alta qualificação, ou serem membros de um clube político, ou, novamente, onde os tribunais são compostos por pessoas fora do governo, os oligarcas bajulam o povo para obter uma decisão a seu favor, e assim mudam a Constituição, e isso aconteceu em Heracleia, em ponto. Novamente, as oligarquias mudam quando qualquer tentativa é feita para estreitá-las, pois então aqueles que desejam direitos iguais são compelidos a chamar o povo. Mudanças na oligarquia também ocorrem quando os oligarcas desperdiçam sua propriedade privada com uma vida extravagante, pois então eles querem inovar, e tentam fazer a si mesmos tiranos, ou instalam outra pessoa na tirania, como Hiparino fez com Dionísio em Siracusa, e como em Anfípolis um homem chamado Cleutino introduziu colonos calcidianos, e quando eles chegaram, os incitou contra os ricos. Por motivos semelhantes, em Egina, a pessoa que conduziu a negociação com Chares tentou revolucionar o Estado.
Às vezes, um partido entre os oligarcas tenta criar diretamente uma mudança política, às vezes, roubam o tesouro, e então ou os ladrões ou, como aconteceu em Apolonia, em ponto, aqueles que resistem a eles em seu roubo, brigam com os governantes. Mas uma oligarquia que está unida consigo mesma não é facilmente destruída de dentro para fora, e disso podemos ver um exemplo em Farsala, pois lá, embora os governantes sejam poucos em número, governam uma grande cidade, porque têm uma boa compreensão entre si. Novamente, as oligarquias são derrubadas quando outra oligarquia é criada dentro da original, ou seja, quando todo o corpo governante é pequeno e ainda assim nem todos compartilham dos cargos mais altos. Assim, em Elis, o corpo governante era um pequeno senado, e muito poucos encontravam seu caminho para dentro dele, porque os senadores eram apenas 90 no total, e eram eleitos vitaliciamente de certas famílias de maneira semelhante aos anciãos lacedemônios. A oligarquia está sujeita a revoluções tanto em tempos de guerra quanto de paz na guerra, porque, não podendo confiar no povo, os oligarcas são compelidos a contratar mercenários, e o general que está no comando deles muitas vezes acaba se tornando um tirano, como Timofanes fez em Corinto, ou se houver mais de um general, eles se transformam em uma companhia de tiranos. Às vezes, os oligarcas, temendo esse perigo, dão ao povo uma parcela no governo porque seus serviços são necessários para eles. E em tempos de paz, devido à desconfiança mútua, as duas partes entregam a defesa do Estado ao exército e a um árbitro entre as duas facções, que muitas vezes acaba sendo o mestre de ambas. Isso aconteceu em Larissa quando Simos, o Aleuad, estava no governo, e em Abidos nos dias de Ifiades e dos clubes políticos. Revoluções também surgem de casamentos ou processos que levam à derrubada de uma facção entre os oligarcas por outra. De brigas sobre casamentos, já mencionei alguns exemplos, o outro ocorreu em Eretria, onde Diágoras derrubou a oligarquia dos cavaleiros porque havia sido prejudicado em um casamento. Uma revolução em Heracleia e outra em Tebas surgiram de decisões judiciais sobre uma acusação de adultério. Em ambos os casos, a punição foi justa, mas executada no espírito de partido, em Heracleia com Eurition e em Tebas com Archias, pois seus inimigos estavam com inveja deles e os fizeram serem expostos na Ágora. Muitas oligarquias foram destruídas por alguns membros da classe dominante se ofenderem com seu despotismo excessivo, por exemplo, a oligarquia em Cnidos e em Quio. Mudanças de governos constitucionais, e também de oligarquias que limitam o cargo de conselheiro, juiz ou outro magistrado a pessoas com uma certa qualificação financeira, muitas vezes ocorrem por acidente. A qualificação pode ter sido originalmente fixada de acordo com as circunstâncias da época, de tal forma a incluir em uma oligarquia apenas alguns, ou em um governo constitucional, a classe média. Mas após um período de prosperidade, seja proveniente da paz ou de alguma outra boa fortuna, a mesma propriedade se torna muitas vezes mais valiosa, e então todos participam de todos os cargos, e isso acontece às vezes gradualmente e imperceptivelmente, e às vezes rapidamente. Essas são as causas de mudanças e revoluções em oligarquias. Devemos observar em geral tanto as democracias quanto as oligarquias, que às vezes mudam, não para formas opostas de governo, mas apenas para outra variedade da mesma classe, quero dizer, daquelas formas de democracia e oligarquia que são reguladas pela lei para aquelas que são arbitrárias, e vice-versa. Capítulo 7. Nas aristocracias, as revoluções são agitadas quando apenas alguns compartilham das honras do Estado, uma causa que já foi mostrada anteriormente afetar as oligarquias, pois uma aristocracia é uma espécie de oligarquia, e, como uma oligarquia,
é o governo de poucos, embora poucos não pelas mesmas razões, daí os dois serem frequentemente confundidos. E as revoluções serão mais propensas a acontecer, e devem acontecer, quando a massa do povo é do tipo de espírito elevado, e tem a noção de que são tão bons quanto os seus governantes. Assim, em Esparta, os chamados Parteniae, que eram os filhos ilegítimos dos pares espartanos, tentaram uma revolução e, sendo detectados, foram enviados para colonizar Tarento. Novamente, as revoluções ocorrem quando grandes homens que são pelo menos de igual mérito são desonrados pelos que ocupam cargos mais altos, como Lisandro foi pelos reis de Esparta, ou, quando um homem corajoso é excluído das honras do Estado, como Senadon, que conspirou contra os espartanos no reinado de Agesilau, ou, novamente, quando alguns são muito pobres e outros muito ricos, um estado da sociedade que mais frequentemente é o resultado da guerra, como em Esparta nos dias da guerra. Messênia, e isso é comprovado pelo poema de Tirteu, intitulado O Boa Ordem, pois ele fala de certos cidadãos que foram arruinados pela guerra e queriam ter uma redistribuição da terra. Novamente, as revoluções surgem quando um indivíduo que é grande, e poderia ser maior, quer governar sozinho, como, em Esparta, Pausânias, que foi general na guerra persa, ou como Ano em Cartago. Os governos constitucionais e as aristocracias são comumente derrubados devido a alguma deviação da justiça na própria Constituição ou a causa da queda é, no primeiro caso, a má mistura dos dois elementos, democracia e oligarquia, ou no segundo, dos três elementos, democracia, oligarquia e virtude, mas especialmente democracia e oligarquia. Pois combinar esses elementos é o objetivo dos governos constitucionais, e a maioria das chamadas aristocracias tem um objetivo semelhante, mas diferem das políticas no modo de combinação ou daí algumas serem mais e outras menos permanentes. Aquelas que tendem mais para a oligarquia são chamadas aristocracias, e aquelas que tendem para a democracia são governos constitucionais. E, portanto, estes últimos são os mais seguros dos dois, pois quanto maior o número, maior a força, e quando os homens são iguais, eles estão contentes. Mas os ricos, se a Constituição lhes der poder, tendem a ser insolentes e avarentos, e, em geral, de acordo com a inclinação da Constituição, ela muda à medida que um dos partidos ganha força, um governo constitucional se tornando uma democracia, uma aristocracia ou uma oligarquia. Mas o processo pode ser revertido, e uma aristocracia pode se transformar em democracia. Isso acontece quando os pobres, sob a ideia de estarem sendo injustiçados, forçam a Constituição a tomar uma forma oposta. Da mesma forma, os governos constitucionais mudam para oligarquias. O único princípio estável de governo é a igualdade de acordo com a proporção, e para que cada homem desfrute do seu próprio. O que acabei de mencionar realmente aconteceu em Turi, onde a qualificação para o cargo, a princípio alta, foi reduzida, e os magistrados aumentaram em número. Os notáveis já haviam adquirido toda a terra contrariamente à lei, pois o governo tendia para a oligarquia, e eles foram capazes de se intrometer. Mas o povo, que havia sido treinado pela guerra, logo superou as guardas mantidas pelos oligarcas, até que aqueles que tinham demais desistiram de suas terras. Novamente, uma vez que todos os governos aristocráticos tendem para a oligarquia, os notáveis tendem a ser ávidos, assim em Esparta, onde a propriedade tende a passar para poucas mãos, os notáveis podem fazer o que quiserem, e lhes é permitido casar com quem quiserem. A cidade de Locri foi arruinada por uma conexão matrimonial com Dionísio, mas tal coisa nunca poderia ter acontecido em uma democracia, ou em uma aristocracia bem equilibrada.
Eu já observei que em todos os estados as revoluções são causadas por coisas insignificantes. Nas aristocracias, sobretudo, elas têm uma natureza gradual e imperceptível. Os cidadãos começam por renunciar a uma parte da Constituição, e assim com maior facilidade o governo muda a algo mais que é um pouco mais importante, até que tenham minado toda a estrutura do Estado. Em Turi havia uma lei de que os generais só poderiam ser reeleitos após um intervalo de 5 anos, e alguns jovens populares entre os soldados da guarda por sua destreza militar, desprezando os magistrados e pensando que facilmente alcançariam seu propósito, queriam abolir essa lei e permitir que seus generais mantivessem comandos perpétuos, pois sabiam muito bem que o povo ficaria feliz em elegê-los. Então, os magistrados encarregados desses assuntos, chamados conselheiros, a princípio determinaram resistir, mas depois consentiram, pensando que, se apenas essa lei fosse mudada, nenhuma outra invasão seria feita na Constituição. Mas outras mudanças logo se seguiram, que eles tentaram em vão resistir, e o Estado passou para as mãos dos revolucionários, que estabeleceram uma oligarquia dinástica. Todas as constituições são derrubadas seja de dentro ou de fora, o último, quando há algum governo próximo com interesse oposto, ou à distância, mais poderoso. Isso foi exemplificado nos velhos tempos dos atenienses e dos lacedemônios. Os atenienses derrubavam as oligarquias em todos os lugares, e os lacedemônios as democracias. Agora expliquei quais são as principais causas de revoluções e dissensões nos estados. Capítulo 8. Temos agora que considerar quais meios existem para preservar as constituições em geral e em casos particulares. Em primeiro lugar, é evidente que se conhecemos as causas que destroem as constituições, também conhecemos as causas que as preservam, pois opostos geram opostos, e a destruição é o oposto da preservação. Em todos os governos bem ajustados, não há nada que deva ser mais zelosamente mantido do que o espírito de obediência à lei, especialmente em pequenas questões, pois a transgressão se insinua imperceptivelmente, por fim, arruína o Estado, assim como a recorrência constante de pequenas despesas com o tempo consome uma fortuna. A despesa não ocorre de uma vez, e portanto não é observada, a mente é enganada. Como na falácia que diz que se cada parte é pequena, então o todo é pequeno. Isso é verdade de uma maneira, mas não de outra, pois o todo e o todo não são pequenos, embora sejam compostos de pequenos. Em primeiro lugar, então, os homens devem se precaver contra o início da mudança, e em segundo lugar, não devem confiar nos artifícios políticos dos quais já falei, inventados apenas para enganar o povo, pois são comprovadamente inúteis pela experiência. Além disso, observamos que oligarquias, assim como aristocracias, podem durar, não por qualquer estabilidade inerente a tais formas de governo, mas porque os governantes estão em bons termos tanto com os não enfranquecidos quanto com as classes governantes, não maltratando nenhum dos excluídos do governo, mas introduzindo nele os espíritos líderes entre eles. Eles nunca devem prejudicar os ambiciosos em questões de honra, ou o povo com questões de dinheiro, e devem tratar-se mutuamente ao seu concidadão em espírito de igualdade. A igualdade que os amigos da democracia buscam estabelecer para a multidão não é apenas justa, mas também conveniente entre iguais. Portanto, se a classe governante for numerosa, muitas instituições democráticas são úteis, por exemplo, a restrição do mandato de cargos a 6 meses, para que todos os que estão em pé de igualdade possam compartilhar deles. Na verdade, iguais ou pares quando são numerosos se tornam uma espécie de democracia, e portanto demagogos são muito propensos a surgir entre eles, como já observei.
O mandato curto de cargos impede que oligarquias e aristocracias caiam nas mãos de famílias. Não é fácil para uma pessoa causar grande dano quando seu mandato de cargo é curto, enquanto a posse longa gera tirania em oligarquias e democracias. Pois os aspirantes à tirania são os principais homens do Estado, que em democracias são demagogos e em oligarquias membros das casas governantes, ou aqueles que ocupam grandes cargos e têm um longo mandato deles. As constituições são preservadas quando seus destruidores estão distantes e às vezes, também porque estão próximos, pois o medo deles faz o governo manter a Constituição em mãos. Portanto, o governante que se preocupa com a Constituição deve inventar terrores e trazer perigos distantes para perto, para que os cidadãos fiquem atentos, como sentinelas em uma vigília noturna, nunca relaxem sua atenção. Ele também deve se esforçar com a ajuda das leis para controlar as contendas e as brigas dos notáveis, e para evitar que aqueles que até então não participaram delas peguem o espírito da contenda. Nenhum homem comum pode discernir o início do mal, mas apenas o verdadeiro estadista. Quanto à mudança produzida em oligarquias e governos constitucionais pela alteração da qualificação, quando isso surge, não de qualquer variação na qualificação, mas apenas do aumento do dinheiro, é bom comparar a avaliação geral da propriedade com a dos anos anteriores, anualmente nas cidades em que o censo é realizado anualmente e em cidades maiores a cada terceiro ou quinto ano. Se o total for muitas vezes maior ou muitas vezes menor do que quando as classificações reconhecidas pela Constituição foram fixadas, deve-se dar poder por lei para aumentar ou diminuir a qualificação conforme o montante seja maior ou menor. Quando isso não é feito, um governo constitucional se transforma em uma oligarquia, e uma oligarquia se estreita para um governo de famílias, ou no caso oposto, o governo constitucional se torna democracia, e a oligarquia se torna o governo constitucional ou democracia. É um princípio comum à democracia, à oligarquia e a qualquer outra forma de governo não permitir o aumento desproporcional de qualquer cidadão, mas conceder honra moderada por um longo tempo em vez de grande honra por pouco tempo. Pois os homens são facilmente corrompidos, nem todos podem suportar a prosperidade. Mas se essa regra não for observada, pelo menos as honras concedidas de uma só vez devem ser retiradas gradualmente e não de uma só vez. Especialmente as leis devem prevenir qualquer pessoa de ter poder demais, seja derivado de amigos ou dinheiro, se ele tiver, deve ser expulso do país. E, visto que as inovações também surgem através da vida privada dos indivíduos, deve haver uma magistratura que observe aqueles cuja vida não está em harmonia com o governo, seja oligarquia, democracia ou qualquer outro. E por uma razão semelhante, um aumento da prosperidade em qualquer parte do Estado deve ser cuidadosamente observado. O remédio adequado para esse mal é sempre entregar a administração dos assuntos e cargos do Estado a elementos opostos. Tais opostos são os virtuosos e os muitos, ou os ricos e os pobres. Outra maneira é combinar os pobres e os ricos em um só corpo, ou aumentar a classe média, e assim se porá fim às revoluções que surgem da desigualdade. Mas acima de tudo, todo Estado deve ser administrado e regulado por lei de tal maneira que seus magistrados não possam, de maneira alguma, ganhar dinheiro. Em oligarquias, precauções especiais devem ser tomadas contra esse mal. Pois o povo não se ofende muito por ser mantido fora do governo, na verdade, eles ficam mais satisfeitos do que o contrário por terem tempo livre para seus negócios privados, mas o que os irrita é pensar que seus governantes estão roubando o dinheiro público, e então eles ficam duplamente chateados, pois perdem tanto a honra quanto o lucro.
Se o cargo não trouxer lucro, então e somente então a democracia e a aristocracia podem ser combinadas, pois tanto notáveis quanto o povo podem ter seus desejos satisfeitos. Todos poderiam ocupar cargos, que é o objetivo da democracia, e os notáveis seriam magistrados, que é o objetivo da aristocracia. E esse resultado pode ser alcançado quando não há possibilidade de ganhar dinheiro com os cargos, pois os pobres não os quererão quando não houver nada a ser ganho com eles. Eles prefeririam cuidar de seus próprios assuntos, e os ricos, que não querem dinheiro do tesouro público, poderão ocupá-los, e assim os pobres se dedicarão ao seu trabalho e enriquecerão, e os notáveis não serão governados pela classe baixa. Para evitar a peculação do dinheiro público, a transferência da receita deve ser feita em uma Assembleia Geral dos Cidadãos, e cópias das contas depositadas com as diferentes irmandades, companhias e tribos. E honras devem ser concedidas por lei aos magistrados que têm a reputação de serem incorruptíveis. Nas democracias, os ricos devem ser poupados, não apenas sua propriedade não deve ser dividida, mas também seus rendimentos, que em alguns estados são tirados deles imperceptivelmente, devem ser protegidos. É uma coisa boa impedir que os cidadãos ricos, mesmo que estejam dispostos, realizem serviços públicos caros e inúteis, como a oferta de couros, corridas de tochas e coisas do tipo. Em uma oligarquia, por outro lado, deve-se ter grande cuidado com os pobres, e os cargos lucrativos devem ser dados a eles. Se algum dos ricos os insultar, o ofensor deve ser punido mais severamente do que se tivesse prejudicado alguém de sua própria classe. Deve-se providenciar que as propriedades passem por herança e não por doação, e nenhuma pessoa deve ter mais de uma herança, pois dessa forma as propriedades serão equalizadas, e mais dos pobres ascenderão à competência. Também é conveniente tanto em uma democracia quanto em uma oligarquia atribuir àqueles que têm menos participação no governo, ou seja, aos ricos em uma democracia e aos pobres em uma oligarquia, uma igualdade ou preferência em todos, exceto nos principais cargos do Estado. Estes últimos devem ser confiados principalmente ou apenas aos membros da classe governante. Capítulo 9. Há 3 qualificações necessárias naqueles que devem ocupar os mais altos cargos. Em primeiro lugar, lealdade à Constituição estabelecida, a maior capacidade administrativa, virtude e justiça do tipo apropriado a cada forma de governo, pois, se o que é justo não é o mesmo em todos os governos, a qualidade da justiça também deve diferir. Pode haver uma dúvida, no entanto, quando todas essas qualidades não se encontram na mesma pessoa, como a seleção deve ser feita, ou suponha, por exemplo, que um bom general seja uma pessoa ruim e não seja amiga da Constituição, e outra pessoa seja leal e justa, qual devemos escolher? Ao fazer a eleição, não devemos considerar 2 pontos? Quais qualidades são comuns e quais são raras? Assim, na escolha de um general, devemos considerar sua habilidade em vez de sua virtude, pois poucos têm habilidade militar, mas muitos têm virtude. Em qualquer cargo de confiança ou administração, por outro lado, deve-se observar a regra oposta, pois mais virtude do que o comum é requerida no ocupante de tal cargo, mas o conhecimento necessário é de um tipo que todos os homens possuem. Pode, no entanto, ser perguntado para que serve a virtude se ele tiver habilidade política e for leal, uma vez que essas 2 qualidades sozinhas o farão agir no interesse público. Mas não podem os homens ter ambos e ainda assim serem deficientes no autocontrole? Se, conhecendo e amando seus próprios interesses, eles não os atendem sempre, podem eles não ser igualmente negligentes com os interesses do público? Falando de forma geral,
podemos dizer que todas as disposições legais que são consideradas do interesse de várias constituições, todas essas as preservam. E o grande princípio preservador é o que foi repetidamente mencionado: ter o cuidado de que o cidadão leal seja mais forte do que o desleal. Também não devemos esquecer o meio, que nos dias atuais é ignorado em formas pervertidas de governo, pois muitas práticas que parecem democráticas são a ruína das democracias, e muitas que parecem oligárquicas são a ruína das oligarquias. Aqueles que pensam que toda a virtude está em seus próprios princípios partidários levam as coisas aos extremos, eles não consideram que a desproporção destrói um Estado. Um nariz que varia do ideal de retidão para um gancho ou achatado ainda pode ter uma boa forma e ser agradável aos olhos, mas se o excesso for muito grande, toda a simetria é perdida, e o nariz deixa de ser um nariz devido a algum excesso em uma direção ou defeito em outra, e isso é verdade para cada outra parte do corpo humano. A mesma lei de proporção igualmente se aplica aos estados. Oligarquia ou democracia, embora um desvio da forma mais perfeita, ainda pode ser um governo suficientemente bom, mas se alguém tentar levar os princípios de qualquer uma delas ao extremo, ele começará estragando o governo e terminará não tendo nenhum. Portanto, o legislador e o estadista devem saber quais medidas democráticas salvam e quais destroem uma democracia, e quais medidas oligárquicas salvam ou destroem uma oligarquia. Pois nenhum nem outro pode existir ou continuar a existir a menos que ricos e pobres estejam incluídos. Se a igualdade de propriedade for introduzida, o Estado deve necessariamente assumir outra forma, pois quando por leis levadas ao excesso um ou outro elemento no Estado é arruinado, a Constituição é arruinada. Há um erro comum tanto nas oligarquias quanto nas democracias, e nesta última, os demagogos, quando a multidão está acima da lei, estão sempre dividindo a cidade em dois por brigas com os ricos, enquanto deveriam sempre professar estar defendendo sua causa, assim como nas oligarquias. Os oligarcas deveriam professar estar defendendo a causa do povo e deveriam fazer juramentos opostos aos que fazem agora. Pois há cidades em que eles juram: serei inimigo do povo e farei todo o mal contra eles que puder, mas eles deveriam exibir e entreter o sentimento exatamente oposto, ou na forma de seu juramento, deveria haver uma declaração expressa: não farei mal ao povo. Mas de todas as coisas que mencionei, aquela que mais contribui para a permanência das constituições é a adaptação da educação à forma de governo, e ainda assim em nossos dias esse princípio é universalmente negligenciado. As melhores leis, embora sancionadas por todo cidadão do Estado, não terão efeito algum a menos que os jovens sejam treinados pelo hábito e pela educação no espírito da Constituição, se as leis forem democráticas, democraticamente ou oligarquicamente, se as leis forem oligárquicas. Pois pode haver uma falta de autodisciplina nos Estados, assim como nos indivíduos. Agora, ter sido educado no espírito da Constituição não é realizar as ações que os oligarcas ou democratas apreciam, mas aquelas pelas quais a existência de uma oligarquia ou de uma democracia é tornada possível. Enquanto entre nós, os filhos da classe dominante em uma oligarquia vivem no luxo, mas os filhos dos pobres são endurecidos pelo exercício e pelo trabalho, e por isso estão mais inclinados e mais aptos a fazer uma revolução. E em democracias do tipo mais extremo surgiu uma ideia falsa de liberdade que é contraditória aos verdadeiros interesses do Estado. Pois dois princípios são característicos da democracia: o governo da maioria e a liberdade. Os homens pensam que o que é justo é igual, e que igualdade é a supremacia da vontade popular, e que liberdade significa fazer o que um homem quer. Em tais democracias, cada um vive como deseja, ou nas palavras de Eurípides, conforme sua fantasia. Mas tudo isso está errado,
os homens não deveriam considerar como escravidão viver de acordo com a regra da Constituição, pois é sua salvação. Agora discuti de forma geral as causas da revolução e destruição dos estados, e os meios de sua preservação e continuação. Capítulo 10. Ainda tenho que falar sobre a monarquia e as causas de sua destruição e preservação. O que já disse sobre formas de governo constitucional se aplica quase igualmente ao governo real e ao governo tirânico. Pois o governo real é da natureza de uma aristocracia, e uma tirania é uma mistura de oligarquia e democracia em suas formas mais extremas, portanto, mais prejudicial aos seus súditos, sendo composta de duas formas de governo ruins e tendo as perversões e erros de ambas. Essas duas formas de monarquia são contrárias desde sua origem. A nomeação de um rei é o recurso das classes melhores contra o povo, e ele é eleito por eles de seu próprio número, porque ele próprio ou sua família se destacam na virtude e em ações virtuosas, enquanto um tirano é escolhido pelo povo para ser seu protetor contra os notáveis, e para impedir que sejam prejudicados. A história mostra que quase todos os tiranos foram demagogos que ganharam o favor do povo acusando os notáveis. De qualquer forma, foi assim que as tiranias surgiram nos dias em que as cidades aumentaram em poder. Outras, que eram mais antigas, originaram-se da ambição de reis que queriam ultrapassar os limites de seu poder hereditário e se tornar déspotas. Outras surgiram da classe que era escolhida para ser a chefe dos magistrados, pois nos tempos antigos, o povo que os elegia dava aos magistrados, quer civis quer religiosos, um longo mandato. Outras surgiram do costume que as oligarquias tinham de tornar alguém supremo sobre os mais altos cargos. Por qualquer desses meios, um homem ambicioso não tinha dificuldade, se desejasse, em criar uma tirania, pois já tinha o poder em suas mãos, seja como rei ou como um dos oficiais do Estado. Assim, Feidon em Argos e vários outros eram originalmente reis e acabaram se tornando tiranos, ou fálares, por outro lado, e os tiranos jônios adquiriram a tirania ocupando grandes cargos. Enquanto Panaetius em Leontini, Cípselo em Corinto, Pisístrato em Atenas, Dionísio em Siracusa, e vários outros que depois se tornaram tiranos, foram inicialmente demagogos. E assim, como eu estava dizendo, a realeza se equipara à aristocracia, pois é baseada no mérito, quer do indivíduo quer de sua família, ou em benefícios concedidos, ou nesses direitos com poder acrescido a eles. Pois todos os que obtiveram essa honra beneficiaram, ou tiveram em seu poder beneficiar, estados e nações, ou alguns, como Codrus, impediram que o Estado fosse escravizado na guerra, ou outros, como Ciro, deram liberdade ao seu país, ou estabeleceram ou conquistaram um território, como os reis lacedemônios, macedônios e molossos. A ideia de um rei é ser um protetor dos ricos contra tratamentos injustos, do povo contra insultos e opressão. Enquanto um tirano, como já foi repetido muitas vezes, não tem consideração por nenhum interesse público, exceto como conducente aos seus fins privados, seu objetivo é o prazer, o objetivo de um rei, a honra. Por isso, também, em seus desejos eles diferem, o tirano deseja riquezas, o rei, o que traz honra. E os guardas de um rei são cidadãos, mas de um tirano, mercenários. Que a tirania tenha todos os vícios tanto da democracia quanto da oligarquia é evidente. Assim como da oligarquia, assim também da tirania, o fim é a riqueza, pois somente pela riqueza o tirano pode manter sua guarda ou seu luxo. Ambos desconfiam do povo, e portanto privam-no de suas armas. Ambos concordam também em prejudicar o povo e expulsá-lo da cidade e dispersá-lo.
Da democracia, os tiranos tomaram emprestada a arte de fazer guerra aos notáveis e destruí-los secretamente ou abertamente, ou de exilá-los porque são rivais e estão no caminho de seu poder, e também porque conspirações contra eles são tramadas por homens dessa classe, que querem governar ou escapar da sujeição. Daí Periandro aconselhou Trasíbulo a cortar as pontas das espigas de milho mais altas, significando que ele sempre deveria afastar os cidadãos que se destacavam dos demais. E assim, como já insinuei, os começos da mudança são os mesmos nas monarquias como nas formas de governo constitucional. Os súditos atacam seus soberanos por medo ou desprezo, ou porque foram tratados injustamente por eles. E de injustiça, a forma mais comum é o insulto, outra é a confiscação de propriedades. Os fins buscados por conspirações contra monarquias, sejam tiranias ou realezas, são os mesmos que os fins buscados por conspirações contra outras formas de governo. Os monarcas têm grande riqueza e honra, que são objetos de desejo para toda a humanidade. Os ataques são feitos às vezes contra suas vidas, às vezes contra o cargo, onde o sentido de insulto é o motivo, contra suas vidas. Qualquer tipo de insulto, que há muitos, pode provocar raiva, e quando os homens estão com raiva, geralmente agem por vingança, e não por ambição. Por exemplo, a tentativa feita contra os Peisistrátidas surgiu do desonra pública oferecida à irmã de Harmódio e do insulto a ele próprio. Ele atacou o tirano por causa de sua irmã, e Aristogiton se juntou ao ataque por causa de Harmódio. Uma conspiração também foi formada contra Periandro, o tirano de Ambrácia, porque, quando estava bebendo com um jovem favorito, perguntou-lhe se já não estava grávido dele. Filipe também foi atacado por Pausânias porque permitiu que ele fosse insultado por Átalo e seus amigos, e Amintas, o pequeno, por Derdas, porque se gabou de ter desfrutado sua juventude. Evágoras de Chipre, novamente, foi morto pelo eunuco para vingar um insulto, pois sua esposa tinha sido sequestrada pelo filho de Evágoras. Muitas conspirações tiveram origem em tentativas vergonhosas feitas por soberanos contra as pessoas de seus súditos. Tal foi o ataque de Cratéias contra Arquelau. Ele sempre odiou a conexão com ele, e assim, quando Arquelau, prometendo-lhe uma de suas 2 filhas em casamento, não lhe deu nenhuma delas, mas quebrou sua palavra e casou a mais velha com o rei de Elimeia, quando estava pressionado em uma guerra contra Cirras e Arrabaeus, e a mais nova com seu próprio filho Amintas, sob a ideia de que Amintas então seria menos propenso a brigar com seu filho por Cleópatra. Cratéias fez desse pequeno deslize um pretexto para atacar Arquelau, embora até mesmo uma razão menor fosse suficiente, pois a verdadeira causa do afastamento era o nojo que ele sentia de sua conexão com o rei. E por um motivo semelhante, Elonocrates de Larissa conspirou com ele, pois quando Arquelau, que era seu amante, não cumpriu sua promessa de restaurá-lo a seu país, ele pensou que a conexão entre eles havia se originado, não em afeto, mas na libertinagem do poder. Piton e Heracleides de Aenos mataram Cotes para vingar seu pai, e Adamas se revoltou contra Cotes em vingança pelo ultraje leviano que ele cometeu ao mutilá-lo quando criança. Muitos, também, irritados com golpes infligidos à pessoa que consideravam um insulto, mataram ou tentaram matar oficiais do Estado e príncipes reais pelos quais foram feridos. Assim, em Mitilene, Megacles e seus amigos atacaram e mataram os Pentilida, enquanto estavam por aí batendo nas pessoas com cacetes. Mais tarde, Serdis, que havia sido espancado e separado de sua esposa por Pentilus, o matou. Na conspiração contra Arquelau, Decamnico estimulou a fúria dos assassinos e liderou o ataque. Ele estava furioso porque Arquelau o entregou a Eurípides para ser açoitado,
pois o poeta havia ficado irritado com algum comentário feito por Decamnico sobre o mau hálito dele. Muitos outros exemplos poderiam ser citados de assassinatos e conspirações que surgiram de causas semelhantes. O medo é outro motivo que, como dissemos, causou conspirações tanto em monarquias quanto em formas mais populares de governo. Assim, Artapanes conspirou contra Xerxes e o matou, temendo que fosse acusado de enforcar Dário contra suas ordens, ele tendo ficado com a impressão de que Xerxes esqueceria o que havia dito no meio de uma refeição, e que a ofensa seria perdoada. Outro motivo é o desprezo, como no caso de Sardanapalus, que alguém viu cardando lã com suas mulheres, se os contadores de histórias dizem verdadeiramente, e a história pode ser verdadeira, se não dele, de alguém outro. Dion atacou o jovem Dionísio porque o desprezava, e viu que ele era igualmente desprezado por seus próprios súditos, e que ele estava sempre bêbado. Até mesmo os amigos de um tirano às vezes o atacam por desprezo, pois a confiança que ele deposita neles gera desprezo, e eles pensam que não serão descobertos. A expectativa de sucesso também é uma espécie de desprezo, os agressores estão prontos para atacar e não consideram o perigo, porque parecem ter o poder em suas mãos. Assim, generais de exércitos atacam monarcas, como, por exemplo, Ciro atacou Astíages, desprezando a efeminidade de sua vida, e acreditando que seu poder havia se esgotado. Novamente, Ceutis, o Trácio, conspirou contra Amadocus, de quem era general. E às vezes os homens são motivados por mais de um motivo, como Mitrídates, que conspirou contra Areobarzanes, em parte por desprezo e em parte por amor ao ganho. Naturas ousadas, colocadas por seus soberanos em uma posição militar elevada, são as mais propensas a fazer a tentativa na expectativa de sucesso, pois a coragem é encorajada pelo poder, e a união dos dois os inspira com a esperança de uma vitória fácil. Tentativas cujo motivo é a ambição surgem de uma maneira diferente, bem como daquelas já mencionadas. Existem homens que não arriscarão suas vidas na esperança de ganhos e honras, por maiores que sejam, mas que, no entanto, consideram o assassinato de um tirano simplesmente como uma ação extraordinária que os tornará famosos e honrados no mundo, eles desejam adquirir, não um reino, mas um nome. No entanto, é raro encontrar homens assim, e aquele que mataria um tirano deve estar preparado para perder sua vida se falhar. Ele deve ter a resolução de Dion, que, quando fez guerra a Dionísio, levou consigo muito poucas tropas, dizendo-o que qualquer medida de sucesso que ele pudesse alcançar seria suficiente para ele, mesmo que ele morresse no momento em que desembarcasse, tal morte seria bem-vinda para ele. Este é um temperamento ao qual poucos podem alcançar. Mais uma vez, as tiranias, como todos os outros governos, são destruídas de fora por alguma forma oposta e mais poderosa de governo. Que tal governo terá a vontade de atacá-los é claro, pois os dois são opostos em princípio, e todos os homens, se puderem, fazem o que querem. A democracia é antagonista da tirania, com base no princípio de Hesíodo, o oleiro odeia o oleiro, porque são quase parentes, pois a forma extrema de democracia é a tirania, e a realeza e a aristocracia são ambas opostas à tirania, porque são constituições de um tipo diferente. E, portanto, os lacedemônios derrubaram a maioria das tiranias, e assim fizeram os siracusanos durante o tempo em que estavam bem governados. Novamente, as tiranias são destruídas de dentro para fora, quando a família reinante se divide entre si, como foi o caso de Gelo, e mais recentemente o de Dionísio, ou no caso de Gelo, porque Trasíbulo, irmão de Hiero, bajulava o filho de Gelo e o levava a excessos para que pudesse governar em seu nome.
Por isso, a família se reuniu para se livrar de Trasíbulo e salvar a tirania, mas aqueles do povo que conspiraram com eles aproveitaram a oportunidade e os expulsaram todos. No caso de Dionísio, Dion, seu próprio parente, o atacou e o expulsou com a ajuda do povo, ele mesmo pereceu depois. Existem dois principais motivos que levam os homens a atacar as tiranias: ódio e desprezo. O ódio aos tiranos é inevitável, e o desprezo também é uma causa frequente de sua destruição. Assim, vemos que a maioria daqueles que adquiriram, mantiveram seu poder, mas aqueles que herdaram, o perderam, quase imediatamente, pois, vivendo em conforto luxuoso, tornaram-se desprezíveis e oferecem muitas oportunidades aos seus agressores. A raiva também deve ser incluída sob o ódio e produz os mesmos efeitos. Muitas vezes, é ainda mais pronta para atacar. Os irados são mais impulsivos ao fazer um ataque, pois não seguem princípios racionais. E os homens são muito propensos a ceder às suas paixões quando são insultados. A essa causa se atribui a queda dos Pisístrates e de muitos outros. O ódio é mais razoável, pois a raiva é acompanhada de dor, que é um impedimento à razão, enquanto o ódio é indolor. Em suma, todas as causas que mencionei como destruindo a última e mais pura forma de oligarquia, e a forma extrema de democracia, podem ser consideradas afetando a tirania, pois de fato, as formas extremas de ambas são apenas tiranias distribuídas entre várias pessoas. O governo régio é pouco afetado por causas externas, e portanto, é duradouro, geralmente é destruído de dentro para fora. E há duas maneiras pelas quais a destruição pode ocorrer: quando os membros da família real brigam entre si, e quando os reis tentam administrar o Estado de maneira muito semelhante a uma tirania, e estender sua autoridade contrariamente à lei. As monarquias não surgem mais, onde tais formas de governo surgem, são mais monarquias ou tiranias. Pois o domínio de um rei é sobre súditos voluntários, e ele é supremo em todos os assuntos importantes, mas em nossos dias, os homens estão mais em pé de igualdade, e ninguém é tão imensuravelmente superior aos outros como para representar adequadamente a grandeza e dignidade do cargo. Portanto, a humanidade não suportará, se puder evitar, e qualquer pessoa que obtenha poder pela força ou fraude é imediatamente considerada tirana. Em monarquias hereditárias, uma causa adicional de destruição é o fato de os reis muitas vezes caírem em desprezo e, embora possuam não poder tirânico, mas apenas dignidade real, têm propensão para ultrajar os outros. Sua derrubada então é facilmente efetuada, pois o fim do rei chega quando seus súditos não o querem, mas o tirano perdura, gostem dele ou não. A destruição das monarquias é atribuída a essas e a outras causas semelhantes. Capítulo 11. E elas são preservadas, para falar de forma geral, pelas causas opostas ou, se as considerarmos separadamente, a realeza é preservada pela limitação de seus poderes. Quanto mais restritas forem as funções dos reis, mais tempo seu poder durará sem ser prejudicado, pois então eles são mais moderados e menos despóticos em seus modos, e são menos invejados por seus súditos. Essa é a razão pela qual o cargo real tem durado tanto entre os molossianos. E por uma razão semelhante, continuou entre os lacedemônios, porque lá sempre foi dividido entre dois, e depois ainda mais limitado por Teopompo em vários aspectos, mais particularmente pelo estabelecimento da éforia. Ele diminuiu o poder dos reis, mas estabeleceu em bases mais sólidas o cargo real, que assim foi feito, em certo sentido, não menos, mas maior. Há uma história de que,
quando sua esposa certa vez lhe perguntou se ele não tinha vergonha de deixar para seus filhos um poder real que era menos do que ele havia herdado de seu pai, de jeito nenhum, ele respondeu, pois o poder que deixo para eles será mais duradouro. Quanto às tiranias, elas são preservadas de duas maneiras mais opostas. Uma delas é o antigo método tradicional no qual a maioria dos tiranos administra seu governo. Disse que Periandro de Corinto foi o grande mestre dessas artes, e muitos dispositivos semelhantes podem ser reunidos dos persas na administração de seu governo. Em primeiro lugar, há as prescrições mencionadas há algum tempo, para a preservação de uma tirania, na medida em que isso é possível, ou seja, que o tirano deve cortar aqueles que estão muito altos, ele deve matar homens de espírito, ele não deve permitir refeições comuns, clubes, educação e coisas do tipo, ele deve estar atento contra qualquer coisa que seja suscetível de inspirar coragem ou confiança entre seus súditos, ele deve proibir reuniões literárias ou outras reuniões para discussão, e ele deve tomar todas as medidas para evitar que as pessoas se conheçam umas às outras, pois a familiaridade gera confiança mútua. Além disso, ele deve compelir todas as pessoas que permanecem na cidade a aparecerem em público e viverem em suas portas, e então ele saberá o que estão fazendo, se estiverem sempre sob controle, devem aprender a ser humildes. Em resumo, ele deve praticar essas e outras artes persas e bárbaras, que todas têm o mesmo objetivo. Um tirano também deve se esforçar para saber o que cada um de seus súditos diz ou faz, e deve empregar espiões, como as detetives femininas em Siracusa, e os bisbilhoteiros que Hiero estava acostumado a enviar para qualquer lugar de encontro ou reunião, pois o medo de informantes impede as pessoas de falarem o que pensam, e se o fizerem, serão mais facilmente descobertos. Outra arte do tirano é semear desavenças entre os cidadãos. Amigos devem ser envolvidos em conflitos com amigos, o povo com os nobres, e os ricos uns com os outros. Além disso, ele deve empobrecer seus súditos, assim, ele previne a manutenção de uma guarda pelos cidadãos e o povo, tendo que trabalhar duro, é impedido de conspirar. As pirâmides do Egito oferecem um exemplo dessa política, também as ofertas da família de Cipselo, e a construção do templo de Zeus Olímpico pelos Peisistrátidas, e os grandes monumentos policráticos em Samos, todos esses trabalhos tinham o mesmo objetivo de ocupar o povo e mantê-lo pobre. Outra prática dos tiranos é multiplicar impostos, à maneira de Dionísio em Siracusa, que orquestrou para que dentro de 5 anos seus súditos trouxessem para o tesouro toda a sua propriedade. O tirano também gosta de fazer guerra para que seus súditos tenham algo para fazer e estejam sempre precisando de um líder. E enquanto o poder de um rei é preservado por seus amigos, a característica de um tirano é desconfiar de seus amigos, porque ele sabe que todos querem derrubá-lo, e eles, acima de todos, têm o poder. Novamente, as práticas malignas da última e pior forma de democracia são todas encontradas em tiranias. Tais são o poder dado às mulheres em suas famílias na esperança de que elas denunciem seus maridos, e a licença que é permitida aos escravos para que possam trair seus mestres, pois escravos e mulheres não conspiram contra tiranos, e é claro que eles são amigáveis com tiranias e também com democracias, pois sob eles se divertem. Pois o povo também gostaria de ser um monarca, e por isso, assim como pelo tirano, o adulador é honrado, em democracias ele é o demagogo, e o tirano também tem aqueles que se associam a ele com espírito humilde, que é um trabalho de adulador. Portanto, os tiranos sempre gostam de homens maus, porque amam ser adulados, mas nenhum homem que tem o espírito de um homem livre se rebaixará pela adulação, ou homens bons amam os outros, ou pelo menos não os adulam. Além disso,
Os maus são úteis para maus propósitos, prego bate prego, como diz o provérbio. É característico de um tirano não gostar de qualquer pessoa que tenha dignidade ou independência, ele quer estar sozinho em sua glória, mas qualquer um que reivindique uma dignidade semelhante ou afirme sua independência invade seu privilégio, e é odiado por ele como um inimigo de seu poder. Outro sinal de um tirano é que ele prefere estrangeiros aos cidadãos, e vive com eles e os convida para a sua mesa, pois uns são inimigos, mas os outros não entram em rivalidade com ele. Tais são as notas do tirano e as artes pelas quais ele preserva seu poder, não há maldade grande demais para ele. Tudo o que dissemos pode ser resumido em 3 pontos, que correspondem aos 3 objetivos do tirano. Estes são: a humilhação de seus súditos, ele sabe que um homem de espírito mesquinho não conspirará contra ninguém, a criação de desconfiança entre eles, pois um tirano não é derrubado até que os homens comecem a confiar uns nos outros, e esta é a razão pela qual os tiranos estão em guerra com os bons, eles estão sob a ideia de que seu poder está em perigo por eles, não apenas porque não seriam governados despoticamente, mas também porque são leais uns aos outros e a outros homens, e não denunciam uns aos outros ou a outros homens. O tirano deseja que seus súditos sejam incapazes de ação, pois ninguém tenta o que é impossível, e eles não tentarão derrubar uma tirania, se forem impotentes. Sob esses 3 pontos, toda a política de um tirano pode ser resumida, e a um ou outro deles todas as suas ideias podem ser referidas. Ele semeia desconfiança entre seus súditos, ele retira o poder deles, ele os humilha. Este é então um dos 2 métodos pelos quais as tiranias são preservadas, e há outro que procede sobre um princípio de ação quase oposto. A natureza desse último método pode ser deduzida a partir de uma comparação com as causas que destroem os reinos, pois assim como um modo de destruir o poder real é tornar o cargo do rei mais tirânico, assim a salvação de uma tirania é torná-la mais semelhante ao governo de um rei. Mas há uma coisa com a qual o tirano deve ter cuidado: ele deve manter poder suficiente para governar sobre seus súditos, gostem eles dele ou não. Pois se ele uma vez ceder isso, ele desiste de sua tirania. Mas embora o poder deva ser mantido como base, em tudo mais o tirano deve agir ou parecer agir no caráter de um rei. Em primeiro lugar, ele deve fingir cuidar das receitas públicas e não desperdiçar dinheiro fazendo presentes de um tipo que deixe o povo comum excitado quando vêem seus ganhos suados arrancados deles e desperdiçados com cortesãs, estrangeiros e artistas. Ele deve prestar contas do que recebe e do que gasta, uma prática adotada por alguns tiranos, pois então ele parecerá ser um administrador do público ao invés de um tirano. E ele não precisa temer que, enquanto ele é o senhor da cidade, ele nunca ficará sem dinheiro. Tal política é, de qualquer forma, muito mais vantajosa para o tirano quando ele está fora de casa, do que deixar para trás um tesouro, pois então a guarnição que permanece na cidade será menos propensa a atacar seu poder, e um tirano, quando está ausente de casa, tem mais motivos para temer os guardiões de seu tesouro do que os cidadãos, pois os primeiros o acompanham, mas os outros permanecem para trás. Em segundo lugar, ele deve ser visto arrecadando impostos e exigindo serviços públicos apenas para fins estatais, e para que ele possa formar um fundo em caso de guerra, e geralmente ele deve se tornar o guardião e tesoureiro deles, como se pertencessem, não a ele, mas ao público. Ele deve parecer, não ríspido, mas digno, e quando os homens o encontrarem, deveriam olhar para ele com reverência, e não com medo. No entanto, é difícil para ele ser respeitado se ele não inspira respeito, e portanto, quaisquer virtudes que ele possa negligenciar, pelo menos ele deve manter o caráter de um grande soldado e produzir a impressão de que ele é um
Nem ele nem nenhum de seus associados deve jamais ser culpado do menor ultraje contra a modéstia em relação aos jovens de ambos os sexos que são seus súditos, e as mulheres de sua família devem observar um autocontrole semelhante em relação a outras mulheres. A insolência das mulheres arruinou muitas tiranias. Na indulgência dos prazeres, ele deve ser o oposto dos nossos tiranos modernos, que não só começam ao amanhecer e passam dias inteiros em sensualidade, mas querem que outros homens os vejam, para que possam admirar sua sorte feliz e abençoada. Nestas coisas, um tirano deve, se possível, ser moderado, ou pelo menos não deve exibir seus vícios para o mundo, pois um tirano bêbado e sonolento é logo desprezado e atacado, ou não assim aquele que é temperante e vigilante. Sua conduta deve ser o oposto exato de quase tudo o que foi dito antes sobre os tiranos. Ele deve adornar e melhorar sua cidade, como se não fosse um tirano, mas o guardião do Estado. Além disso, ele deve parecer ser particularmente sincero no serviço dos deuses, pois se os homens pensam que um governante é religioso e tem reverência pelos deuses, eles têm menos medo de sofrer injustiça em suas mãos, e estão menos inclinados a conspirar contra ele, porque acreditam que ele tem os próprios deuses lutando ao seu lado. Ao mesmo tempo, sua religião não deve ser considerada tola. E ele deve honrar homens de mérito e fazê-los pensar que não seriam mais honrados pelos cidadãos se tivessem um governo livre. A honra ele deve distribuir ele mesmo, mas o castigo deve ser infligido por oficiais e tribunais de justiça. É uma precaução que é tomada por todos os monarcas para não fazer uma pessoa grande, ou mais se uma, então duas ou mais devem ser elevadas, para que possam vigiar umas às outras. Se depois de tudo alguém tiver que ser feito grande, ele não deve ser um homem de espírito audacioso, pois tais disposições são sempre mais inclinadas a atacar. E se alguém deve ser privado de seu poder, que seja diminuído gradualmente, não tirado de uma vez. O tirano deve abster-se de todo ultraje e, em particular, da violência pessoal e da conduta leviana para com os jovens. Ele deve ter especial cuidado com seu comportamento em relação aos homens que são amantes da honra, pois assim como os amantes do dinheiro se ofendem quando sua propriedade é tocada, assim também se ofendem os amantes da honra e os virtuosos quando sua honra é afetada. Portanto, um tirano deve ou não cometer tais atos de forma alguma, ou deve ser considerado apenas como empregando correção paternal, e não pisoteando os outros, e sua convivência com os jovens deve ser suposta a surgir do afeto, e não da insolência do poder, e em geral ele deve compensar a aparência de desonra pelo aumento da honra. Dos que tentam assassinato, os mais perigosos e que requerem mais cuidado são aqueles que não se importam em sobreviver, se alcançarem seu objetivo. Portanto, precaução especial deve ser tomada sobre aqueles que pensam que eles ou aqueles por quem se preocupam foram insultados, pois quando os homens são levados pela paixão a agredir os outros, eles não se importam consigo mesmos. Como Heráclito diz, é difícil lutar contra a raiva, pois um homem comprará vingança com sua alma. E enquanto os estados consistem em duas classes, de homens pobres e de ricos, o tirano deve levar ambos a imaginar que são preservados e impedidos de prejudicar um ao outro por seu governo, e qualquer que seja dos dois é mais forte ele deve se ligar ao seu governo, pois, tendo essa vantagem, ele não precisa nem emancipar escravos nem desarmar os cidadãos. Qualquer partido adicionado à força que ele já possui o tornará mais forte do que seus agressores. Mas basta desses detalhes, qual deve ser a política geral do tirano é óbvio. Ele deve se mostrar a seus súditos na luz, não de um tirano, mas de um administrador e um rei.
Ele não deve apropriar-se do que é deles, mas deve ser seu guardião. Ele deve ser moderado, não extravagante em seu estilo de vida. Ele deve conquistar os notáveis pela companhia e a multidão pela lisonja. Pois então seu governo será necessariamente mais nobre e feliz, porque ele governará sobre homens melhores cujos espíritos não estão esmagados, sobre homens dos quais ele próprio não é objeto de ódio e dos quais ele não tem medo. Seu poder também será mais duradouro. Sua disposição será virtuosa, ou pelo menos meio virtuosa, e ele não será mau, mas apenas meio mau. Capítulo 12. Contudo, nenhum tipo de governo é tão efêmero quanto a oligarquia e a tirania. A tirania que durou mais tempo foi a de Ortagoras e seus filhos em Sicyon, esta continuou por 100 anos. A razão foi que trataram seus súditos com moderação e, em grande parte, observaram as leis, e de várias maneiras ganharam o favor do povo pelo cuidado que tiveram com eles. Cleisthenes, em particular, era respeitado por sua habilidade militar. Se acredita nos relatos, ele coroou o juiz que decidiu contra ele nos jogos, e, como dizem alguns, a estátua sentada na ágora de Sicyon é a semelhança dessa pessoa. Uma história similar é contada de Pisistratus, que dizem que em uma ocasião permitiu ser convocado e julgado perante o Areópago. Em duração, a tirania dos Cipselida em Corinto foi a próxima, durando 73 anos e 6 meses. Cipselus reinou 30 anos, Perender 40 e meio, e Psametixus, filho de Gorgus, 3. Sua continuação deveu-se a causas semelhantes. Cipselus era um homem popular, que durante todo o tempo de seu governo nunca teve uma guarda pessoal, e Perender, embora fosse um tirano, era um grande soldado. Em terceiro lugar em duração estava o governo dos Pisistratidae em Atenas, mas foi interrompido, pois Pisistratus foi expulso 2 vezes, de modo que durante 30 anos ele reinou apenas 17, e seus filhos reinaram 18, totalizando 35 anos. De outras tiranias, a de Hiero e Gelo em Siracusa foi a mais duradoura. Mesmo assim, foi curta, não mais do que 18 anos no total, pois Gelo continuou tirano por 7 anos e morreu no 8º, e Hiero reinou por 10 anos, e Trasibulus foi expulso no 11º mês. Na verdade, as tiranias geralmente têm sido de duração bastante curta. Agora, percorri quase todas as causas pelas quais os governos constitucionais e as monarquias são tanto destruídos quanto preservados. Na República de Platão, Sócrates trata de revoluções, mas não de forma adequada, pois ele não menciona nenhuma causa de mudança que afete especialmente o primeiro estado, ou o estado perfeito. Ele apenas diz que a causa é que nada é duradouro, mas todas as coisas mudam em certo ciclo, e que a origem da mudança consiste naqueles números dos quais 4 e 3, unidos com 5, fornecem 2 harmonias. Ele quer dizer quando o número desta figura se torna sólido, e ele concebe que a natureza em certos momentos produz homens maus que não se submetem à educação. Neste último particular, ele pode muito bem não estar muito longe do certo, pois pode haver alguns homens que não podem ser educados e tornados virtuosos. Mas por que tal causa de mudança é peculiar ao seu estado ideal, e não comum a todos os estados, ou até mesmo a tudo que venha a existir? E é pelo agenciamento do tempo, que, como ele declara, faz com que todas as coisas mudem, que as coisas que não começaram juntas mudam juntas. Por exemplo, se algo surgiu no dia anterior à conclusão do ciclo, mudará com as coisas que surgiram antes? Além disso, por que o estado perfeito mudaria para o espartano? Pois os governos mais frequentemente assumem uma forma oposta do que uma próxima a eles.
A mesma observação se aplica às outras mudanças. Ele diz que a Constituição espartana muda para uma oligarquia, e esta para uma democracia, e esta novamente para uma tirania. E ainda o contrário acontece com a mesma frequência, pois uma democracia é ainda mais provável de mudar para uma oligarquia do que para uma monarquia. Além disso, ele nunca diz se a tirania é, ou não, passível de revoluções, e se é, qual é a causa delas, ou em que forma ela muda. E a razão é que ele não poderia ter dito muito bem, pois não há regra, e de acordo com ele, deveria reverter para o primeiro e melhor, e então haveria um ciclo completo. Mas na realidade uma tirania muitas vezes muda para uma tirania, como aquela em Cícero mudou da tirania de Myron para de Cleisthenes, para oligarquia, como a tirania de Antilion fez em Chalcis, para a democracia, como a da família de Gelo fez em Siracusa, para a aristocracia, como em Cartago, e a tirania de Charilaus em Lacedaemon. Muitas vezes uma oligarquia muda para uma tirania, como a maioria das antigas oligarquias na Sicília. Por exemplo, a oligarquia em Leontini mudou para a tirania de Panaetius, aquela em Gela para a tirania de Cleander, aquela em Regium para a tirania de Anaxilaus. A mesma coisa aconteceu em muitos outros estados. E é absurdo supor que o Estado muda para uma oligarquia meramente porque a classe dominante é amante e fabricante de dinheiro, e não porque os muito ricos acham injusto que os muito pobres tenham uma parte igual no governo com eles. Além disso, em muitas oligarquias há leis contra fazer dinheiro no comércio. Mas em Cartago, que é uma democracia, não há tal proibição, e ainda assim até hoje os cartagineses nunca tiveram uma revolução. Também é absurdo para ele dizer que uma oligarquia é duas cidades, uma dos ricos, e a outra dos pobres. Isso não é exatamente o caso na Constituição espartana, ou em qualquer outra em que nem todos possuam propriedade igual, ou nem todos sejam igualmente bons homens. Ninguém precisa ficar mais pobre do que era antes, e ainda assim a oligarquia pode mudar da mesma forma para uma democracia, se os pobres formarem a maioria, e uma democracia pode mudar para uma oligarquia, se a classe rica for mais forte do que o povo, e uma for enérgica, e a outra indiferente. Mais uma vez, embora as causas da mudança sejam muito numerosas, ele menciona apenas uma, que é que os cidadãos se tornam pobres através da dissipação e dívida, como se ele pensasse que todos, ou a maioria deles, fossem originalmente ricos. Isso não é verdade, embora seja verdade que quando alguns dos líderes perdem sua propriedade, eles estão maduros para a revolução, ou mais, quando qualquer outra pessoa, isso não é tão importante, e uma oligarquia não passa nem mesmo com mais frequência para uma democracia do que para qualquer outra forma de governo. Novamente, se os homens são privados das honras do Estado, e são injustiçados e insultados, eles fazem revoluções e mudam de formas de governo, mesmo que não tenham desperdiçado seu sustento porque poderiam fazer o que quisessem, cuja extravagância ele declara ser a causa da liberdade excessiva. Finalmente, embora haja muitas formas de oligarquias e democracias, Sócrates fala de suas revoluções como se houvesse apenas uma forma de cada uma delas. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.